Olá, galera do segundo ano da Escola Professor Clodoaldo Cabral. Sou o professor Miquel da disciplina de Física. Hoje nós iremos entrar em um novo conteúdo acerca dos gases ideais e gases perfeitos. O que são os gases ideais ou os gases perfeitos? Eles são compreendidos como conjunto de moléculas ou átomos que estão em movimento constante. E os gases ideais ou gases perfeitos, eles possuem três estados fundamentais, que é a pressão, o volume e a temperatura. E está subdividido em quatro leis fundamentais. A primeira lei é a lei de Boyle, da transformação isotérmica. Quando a transformação for isotérmica, indica que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior for a pressão, menor será o volume. Aqui nós temos que a temperatura é constante. Então, quando a temperatura for constante, nós não vamos ter ela em nossa equação. Nós vamos ter apenas a pressão inicial vezes o volume inicial igual P2, que é o volume final vezes o volume a pressão final vezes o volume final. A segunda lei é a lei de Gay-Lussac, da transformação isobárica. Na transformação isobárica, indica que a pressão é diretamente proporcional ao volume. Enquanto maior for a pressão, maior também será o volume. Aí nós temos a nossa equação. Se a pressão é constante, quando a pressão for constante, nós não vamos ter ela em nossa equação. Nós vamos ter apenas o volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Aí nós temos aqui, para podermos calcular qualquer uma dessas quatro equações, nós temos que saber transformar a temperatura que está em Celsius para Kelvin, que é igual, temperatura em Kelvin é igual a Tc, que vai ser a nossa temperatura em Celsius, mais 273. E a nossa terceira lei, lei de Charles, a transformação isovolumétrica. Como é isovolumétrica, já indica que é volume, então o nosso volumezinho vai ser constante. Nós vamos ter apenas a pressão e a temperatura que vão variar. Aí nós temos P1 igual a P2, P1 pressão inicial e P2 pressão final. T1 dividido para T2, que é a temperatura inicial e a temperatura final. E a lei geral dos gases. A lei geral dos gases, ela indica as três variáveis compreendidas em nossas leis, que é P1 vezes V1 dividido para T1 igual a P2 vezes V2 dividido para T2. E por fim nós temos a equação de Clapeyron. Indica também o que vai mudar aqui. O que nos muda é o número de mols vezes o R, que é a constante dos gases perfeitos ou ideais, que tem o valor de 8,31 litros/mol vezes Kelvin, ou 0,082 atm.